Diz assim a palavra do Senhor. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a questioná-lo, dizendo: Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Então Pedro passou-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Eu estava na cidade de Jope, orando, e num êxtase tive uma visão, em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol, baixado do céu pelas quatro pontas, e vindo até perto de mim. E olhando atentamente para dentro daquilo, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mate e coma. Ao que eu respondi: De modo nenhum, Senhor, porque em minha boca nunca entrou nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez, a voz do céu falou: Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso se repetiu 3 vezes. E de novo, tudo foi recolhido para o céu. E eis que na mesma hora pararam diante da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrar comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem, e ele nos contou como tinha visto na casa, o que tinha visto na casa dele, um anjo em pé, que lhe disse: Envie alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro, o qual lhe dirá palavras mediante as quais você e toda a sua casa serão salvos. Quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós, no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Então também aos gentios Deus concedeu arrependimento para a vida. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por ter inspirado Lucas a escrever esse livro tão maravilhoso, um livro que nos instrui e um livro que nos informa como a tua igreja começou. Muito obrigado, Senhor. Amém. Podem sentar. Bem, nós estamos nessa jornada, de exposição do livro de Atos. É um livro maravilhoso, É um livro onde nos informa, onde Lucas foi inspirado pelo Senhor para escrever e que nos informa o início, da igreja, onde se deu os primeiros fatos, as manifestações do Espírito Santo no meio da igreja, o batismo com o Espírito Santo, a escolha de apóstolos, troca de apóstolos, plantação de igreja, ou a comunhão nas casas, tudo está relacionado nesse livro. A conversão de Paulo, essa disputa que nós vamos falar hoje, essa animosidade entre gentios e judeus, que também tem no capítulo 15, e no decorrer do Novo Testamento, tem essa questão entre os judeus e os gentios, que contaminou a igreja também no primeiro século, No primeiro instante ali da igreja, eles também levavam muito em consideração essa questão dos gentios. Então é um livro riquíssimo, um livro que nos traz muita informação de histórico, muita informação histórica. Fala algumas cidades, de algumas viagens dos apóstolos, do envio de irmãos para pregar em outros lugares. Então é um livro que a igreja deveria ler, estudar, pesquisar, ficar atento ao que nós estamos pregando e acompanhar mesmo essa jornada. Amém?
Então, nas duas últimas mensagens, né, falaram a respeito desse episódio, que foi a visão de Pedro dos alimentos, que desceu em algo parecido como um lençol, que ele explana aqui a partir do versículo 4, e o relato do anjo que aparece a Cornélio, que orienta para que Cornélio chamasse Pedro, para que esse explicasse a respeito de Cristo, para que explicasse a respeito do plano de salvação. Então já teve duas mensagens a respeito disso, um tratou sobre Cornélio, outro tratou sobre a visão de Pedro. E o que é interessante nisso? Quando tem essa ênfase, essa repetição, Deus está querendo nos mostrar a importância do assunto. Então é um assunto muito importante, né? Foi falado no capítulo 10, agora estamos tratando aqui no capítulo 11 do mesmo assunto, da conversão de Cornélio, da conversão de um gentio, onde um apóstolo entra na casa de um gentio. Eu vou explicar mais na frente quem são os gentios. Os pastores já explicaram, mas não tem problema a gente falar novamente, né? Então, após a conversão de Cornélio, que Cornélio era um centurião romano, Pedro ele enfrenta questionamentos dos irmãos judeus sobre a sua aproximação com os gentios. Pedro agora tem que explicar para a igreja o motivo de se sentar com os gentios e provavelmente quebrando a lei dietética, né? Uma lei dos alimentos, uma lei que tipo de alimento não se poderia comer. Então ele tem que enfrentar esses questionamentos da igreja, dos apóstolos, como o texto diz lá, que nós acabamos de ler, os apóstolos e os irmãos ficaram sabendo e questiona Pedro acerca dele ter sentado com os gentios, entrado na casa de homens incircuncisos, né? E quem eram os gentios no contexto bíblico? Eram basicamente todas as pessoas que não eram consideradas parte do povo judeu, do povo escolhido por Deus, né? Eles eram vistos como pagãos, e eram de fato, e não pertencentes à aliança com Deus. O termo era frequentemente usado para se referir aos povos não judeus ou que não eram circuncidados. Ao longo da Bíblia, nós vamos ver uma ênfase, né, nessa relação entre os judeus e os gentios. E aqui nós vamos tratar de como Deus planeja abençoar todas as nações, e não somente um povo específico, e não somente os judeus, né? O que Jesus fala? Eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram. Então, Deus tinha um plano maior de salvação, Deus tinha um plano, uma amplitude maior de salvação, e esses irmãos ainda estavam limitados a uma etnia, a um tipo de povo, né? Que eram de fato os judeus. E quem são os judeus? Quem são os gentios? Nós somos os gentios. Amém? Nós também somos os gentios. Então nós chegamos a um ponto da história da igreja onde se inicia a expansão do evangelho ao mundo. Então, esse ponto aqui no livro de Atos é um ponto muito importante, crucial. Porque agora não fica mais limitado aos judeus convertidos. Então, o que acontecia? Esses irmãos estavam pregando apenas para os judeus, e eles estavam se convertendo a Cristo. Lembra do Messias que estava sendo anunciado no Velho Testamento, o Messias que vocês tanto esperavam, então esse é Jesus. E eles vinham se convertendo. Mas agora, a expansão do Evangelho se dá, porque não fica mais limitado aos judeus. Então, vão ser outros povos. Quem é o centurião aqui, o Cornélio? Ele era um soldado, era um chefe de 100 soldados. Ele comandava 100 soldados, por isso o nome centurião. Então ele estava mais ligado a Roma, né? Mas ele era um homem piedoso, nós vamos falar mais à frente. Os pastores já falaram sobre isso também, mas nós vamos tratar também sobre isso. Mas não conhecia o Evangelho, então precisava que alguém fosse pregar para ele o Evangelho de fato com Cristo. Amém? Então nós chegamos a esse ponto muito importante, aonde a visão da igreja se expande, né? Olha,
o arrependimento, a graça de Deus não está limitada a um único povo, mas a todas as nações. Deus tem os seus eleitos em todas as nações, independente da língua que fala, independente da cultura que vive, independente da roupa que veste. Deus tem os seus eleitos. E Deus quer alcançar esses eleitos através da pregação do Evangelho, transformando, condicionando a mente deles ao Evangelho do Senhor, a palavra de Deus. Então, Gustavo, viva a diversidade? Não, não é isso. São pessoas de várias nações que vêm até o Senhor e são ministradas com a palavra de Deus, e há uma transformação na sua mente. Há uma transformação, uma mudança de atitude, uma mudança de pensamento, uma mudança de cultura. Amém? E aqui nesse texto nós vamos ver claramente uma pancada na cultura, né? Quem aqui não aprendeu algumas coisas com os pais e quando vai para a Escritura vê que não tem nada a ver? Uma superstição. Vira o chinelo, né? Senão a mãe vai morrer. Tem gente que acredita fielmente nisso. A gente ri, né? Parece uma piada, mas tem gente que crê nisso. Uma vez mandaram até um memezinho no WhatsApp, o rapaz pede um negócio para a mãe, ela fala não, aí ele manda uma foto da chinela virada. Aí ela, tá bom. É tipo uma ameaça. Então, quando a gente vai para as Escrituras, você fala, cara, tem nada a ver. Isso é uma crendice, né? Uma superstição. Isso eu estou dando um exemplo bem quase irônico, né? Mas tem muitas coisas que a gente aprende com os nossos pais e que nós devemos deixar de lado. Aquilo que não condiz com a palavra de Deus. Amém? O que nós devemos fazer com nossos pais? Honrá-los, amá-los, respeitá-los, obedecê-los. Mas tem cultura que passaram para eles passam para nós, que não condiz com a palavra, nós devemos rejeitar. Amém? Então, como eu disse aqui, né, essa repetição da história aponta para nós a importância, né, desse enredo, desse contexto. Lucas está repetindo por 3 vezes a história. Ele fala de Cornélio, ele fala de Pedro, e agora fala da explicação de Pedro perante a igreja. Então, Lucas registra esse fato mais de uma vez. Por que isso? Porque justamente é algo que por conta dessa questão que eu acabei de falar. Agora é o ponto crucial. A igreja vai entender que deve pregar a todos os povos, a todas as pessoas, a todas as nações. Não existe mais castas, entendeu? Não existe mais um povo específico, não existe mais uma etnia. Nós devemos pregar para o índio, devemos pregar para o negro, para o branco, para o homossexual, tanta nomenclatura, né? Para o trans, para o cis, para um monte de coisa. Amém? Para a mulher, para todos. Nós devemos pregar para todos, para que o todos deixe de ser todes, né? Devemos pregar, devemos anunciar o Evangelho. Uma coisa muito importante, não está aqui no esboço, mas seria um egoísmo da nossa parte não pregar o Evangelho. Você foi alcançado por uma graça, absurdamente poderosa. Você foi alcançado por um amor que não dá para descrever. O que a Bíblia fala sobre esse amor? Deus amou o mundo de tal maneira, não explica que maneira é essa. Aí aponta para Jesus. Quer entender um pouco? Olha para a cruz. É um homem sem culpa nenhuma, morrendo por nós. Esse homem é Deus, e ele morre por nós. Então nós somos alcançados por um amor, por uma graça, por um perdão, assim, inenarrável. Sabe? Não dá para a gente botar no laboratório e falar que está aqui a explicação de tudo isso que nós recebemos. Então seria muito egoísmo da nossa parte não anunciar o Evangelho. Não falar para outros a respeito do perdão, a respeito do pecado, a respeito do arrependimento, a respeito do céu, a respeito do inferno. Seria egoísmo da nossa parte. Amém? Vamos lá. No versículo 1 fala assim, né?
E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Então a notícia do que aconteceu chegou aos ouvidos dos apóstolos e dos irmãos da Judéia. E isso causa meio que um alvoroço no meio deles. E é interessante porque mesmo diante da manifestação das línguas lá em Atos, que nos aponta também que a salvação não se limitava a um povo de uma única língua ou cultura. Eles já deveriam ter aprendido ali. Apesar de que naquele contexto só tinha judeu, né? Mas já apontava para isso. Olha, tem pessoas aqui, judeus de várias línguas, de vários lugares. Então já apontava para que não deveria ser limitado o anúncio da salvação, o anúncio do Evangelho. Então existia de fato uma dificuldade da igreja para entender o plano de Deus em salvar os seus eleitos. Porque Deus sabe onde estão os seus eleitos. Nós não sabemos. Por isso nós devemos pregar para todo mundo. Amém? E havia essa dificuldade também de entender que a morte de Jesus na cruz anula a necessidade da circuncisão, que marcava o povo que era de Deus. Né? Se vocês lembram, foi explicado aqui sobre a circuncisão, era cortado o prepúcio do homem, onde marcava que ele era escolhido do Senhor, que ele era povo de Deus, que ele fazia parte agora do povo de Deus. E isso marcava ele como um salvo. Então, a morte de Jesus na cruz anula a necessidade disso. Amém? Ou seja, não há nada que nós podemos fazer no nosso corpo ou fora do nosso corpo para que a gente alcance salvação. A salvação é pela graça. A salvação é pela graça. É um favor imerecido. Nós não merecemos e nós não temos como comprá-lo. Não há nada que nós possamos fazer. Então, o ato da gente estar aqui hoje é um ato de gratidão. O ato da gente cultuar ao Senhor como igreja é um ato de gratidão, reconhecendo o tamanho do sacrifício. Amém? Reconhecendo a grandeza dessa obra redentora. A gente é grato ao Senhor. A gente reconhece esse sacrifício. Mas aí Jesus anula na cruz essa necessidade. E essa dificuldade era imensa, né, para os judeus convertidos ao cristianismo. É tanto que, como eu disse, lá no capítulo 15, ainda surge novamente essa questão a respeito da circuncisão. Eles ainda discutem se aqueles que estavam vindo para a igreja deveriam ainda circuncidar, né? E é tão interessante isso que lá em Gênesis, se eu não me engano, no capítulo 35, quando os filhos de Jacó, a irmã deles é violada, aí eles têm um acordo lá com o pai, com o rapaz que violou, e aí ele fala, então vocês vão ter que circuncidar, né? Todos vão ter que circuncidar. E eles circundam os caras, eles fazem a cirurgia para vocês entenderem, é a cirurgia de fimose, né? Mas não é bem isso. Mais ou menos. No de hoje seria, hoje não é contexto religioso. Né? E aí, quando os caras estão se recuperando, os filhos vão lá, os filhos dele vão lá e mata todo mundo. Mata todos os homens e fala, a nossa irmã não ia ficar impune desse crime, né? Dela ter sido abusada. Então, qual era a orientação do Senhor? O menino nasceu, no 8º dia se fazia a cirurgia. Mas, quando o homem já adulto se convertia ao judaísmo, também circuncidava. Então, você imagina a recuperação, era muito pior, né? Era muito pior. Então, ainda estava essa problemática no meio da igreja. No capítulo 15, eles discutem sobre isso. Lá em Gálatas, capítulo 2, Paulo adverte Pedro, porque, pelo mesmo motivo, enquanto estava ali os gentios na mesa, ele estava lá comendo, conversando, né? Se confraternizando com os irmãos, tendo comunhão com os irmãos gentios. Aí chegou os da circuncisão, que a Bíblia diz. Chegou os judeus convertidos que tinham circuncidado. Aí Pedro vai e sai devagarzinho e fica do lado dos caras, meio que tirando os gentios ali de tempo, né?
E aí Paulo fala, Pedro era irrepreensível. Por quê? Porque a Bíblia anula essa necessidade. Nós somos marcados agora pelo Espírito Santo. Nós somos marcados pelo Espírito Santo, é pelo amor, é pela regeneração. Não é mais o que marca em nós, não é mais uma marca no corpo, mas é uma mudança de caráter, uma mudança de atitude. O quanto nós estamos convertidos ao Evangelho. O quanto que o nosso pensamento condiz com o que está escrito nesse livro. O quanto que nossas atitudes condiz com o que está escrito nesse livro. Então, quando a gente é reconhecido como filho de Deus, como um cristão, como um crente, como um evangélico, quer dizer que nós devemos viver o que está escrito aqui. E não uma marca no nosso corpo. Não é as nossas tatuagens, nossa marca, não é nada disso. É o quanto nós estamos convertidos a esse livro. O quanto que a nossa mente, o nosso pensamento está convertido a esse livro. Amém? Então, era um problema recorrente ali no meio da igreja. Mas lá em João capítulo 13, versículo 34 até o versículo 35, Jesus fala bem assim, ó: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vos uns aos outros vos ameis. Nisso conhecerão que sois meus discípulos. Então, quando que nós seremos reconhecidos como os discípulos de Jesus? Quando nós nos amarmos uns aos outros. Quando eu sorrir com meu irmão, quando eu chorar com meu irmão, quando a minha vida ser compartilhada com a vida do meu irmão. É quando a gente viver de fato uma em comunidade. Viver uma verdadeira comunhão de fato e não uma marca no nosso corpo. Amém? Versículo 2: E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Só um minuto. Note aqui, irmãos, que não é uma pergunta, né? É uma acusação. Eles não perguntam para Pedro: Pedro, por que você entrou lá? Por que você entrou na casa de homens incircuncisos? Por que você comeu com eles? Isso era muito pesado na tradição judaica. Você sentar na mesa e comer com alguém. Né? Era muito forte. Era uma demonstração de carinho, uma demonstração de afeto, uma demonstração de que eu quero ter parte contigo. Entendeu? Você sentar na mesa e comer com aquela pessoa. Na cultura judaica, isso era muito importante. Entendeu? Então, para eles, era extremamente ofensivo. Porque na história, os incircuncisos, os gentios, eram inimigos do povo de Deus. Quando Davi vai lá lutar com Golias, o que ele fala? O que esse incircunciso está desafiando o exército do Deus vivo? Ele é quase que uma ofensa. Davi ofende Golias chamando ele de incircunciso. Entendeu? Então tem todo um contexto histórico. Não é frescurinha dos irmãos aqui. Tem todo um contexto histórico por trás. Amém? Então, os que eram da circuncisão, né, que o texto diz, eram os judeus de nascimento, ou os irmãos judeus que agora se convertem a Cristo e já são circuncidados, né? E aí aqueles que não eram circuncidados e se convertem, eles exigem que eles se façam a circuncisão. Então esses que são da circuncisão, que está questionando Pedro aqui, ou acusando Pedro, ou apontando o que Pedro fizera, eles já são os judeus de nascimento, né? Que ao 8º dia passou pelo ritual da circuncisão, provavelmente aos 13 anos passou pelo bar mitzvah, então viveu toda essa cultura judaica, foi instruído na lei de Moisés, respeitava as leis a respeito dos alimentos, respeitava a questão do sábado, a questão do dia sabático, né? Não do sábado, do dia sabático.
Então, respeitava todo esse peso da lei. Eles respeitavam. Então, eles ainda trazem essa carga para a igreja. Então, isso está refletindo essa visão tradicional, né, do judaísmo, entre essa separação dos judeus e dos gentios. Existia esse grupo, né, específico que ainda acreditava que a circuncisão deveria acompanhar a fé salvífica. Então, não era somente a fé, né, que salvava, não era somente a fé que era suficiente para a salvação. Deveria ter essa marca no corpo. Deixa eu avançar aqui. Mas aí, então eles estavam ainda vivendo sobre uma antiga aliança, né? Mas em Cristo nós estamos em uma nova aliança, aonde essa questão da circuncisão entra em desuso, não há mais necessidade, porque nós estamos agora embaixo de uma nova aliança. E essa aliança não existe mais uma marca, não é um sangue de um cordeiro, mas é o sangue de Cristo que foi derramado na cruz. É ela que garante, é esse sangue que garante essa nova aliança com Deus. Agora a igreja está sobre uma nova aliança, então não há mais essa necessidade. Paulo diz lá em Gálatas capítulo 5, no versículo 6 assim, ó: porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Então, você ser circuncidado ou não, para a salvação, não quer dizer nada. Amém? Não quer dizer nada. Jesus veio e rachou, ele rasgou o véu, ele marcou a história, ele dividiu o tempo. Amém? Toda vez que eu vejo um texto desse, toda vez que eu vejo outros pastores falando sobre isso, eu tenho o seguinte pensamento: caramba, é esse Jesus que eu sirvo. Isso inflama o meu coração de uma maneira, isso me enche de esperança, isso me enche de alegria, isso me enche de coragem, de uma maneira. Um dia desse a gente estava lá em casa conversando, o Cláudio e Juliana, e eu explicando para eles a respeito da santidade de Deus. E eu falando, quando Deus fala sim, é sim. Quando Deus fala não, é não e acabou. Né? Aí eu estava explicando para eles a questão da arca. Aquele homem vai lá cheio de boa vontade, mas Deus falou que um povo específico deveria tocar na arca. Mas esse homem vai lá, essa arca está caindo, e ele vai lá segurar. Ele não deveria tocar na arca. Então ele está cheio de boa vontade. Mas o que acontece com ele? Ele morre. Então, meus irmãos, é esse Deus que nós servimos. Se ele disse não, é não. Ah, mas eu só queria ajudar. Meu irmão, é não. Ah, então, o inferno, né, um ditado bem popular, o inferno está cheio de boa vontade. É obediência ao Senhor. É obediência àquele que criou todas as coisas. É obediência àquele que enviou o seu filho para morrer numa cruz. É obediência àquele que derramou o seu Santo Espírito sobre nós. É obediente àquele que penetra na nossa mente, na nossa alma, no nosso coração e muda todas as coisas. Esse é o verdadeiro milagre. Morto ressuscitar, fichinha. Agora mudar o nosso pensamento, isso é milagre. Que isso, Gustavo? Eu penso assim, meu irmão. Para mudar anos de cultura, para mudar séculos de cultura, para mudar séculos de entendimento, para mudar séculos de vivência. Só Deus para mudar, meu irmão. Só Deus para mudar. Agora, dependendo da hora que o cara morreu, dos segundos que o cara morreu, veio a obra, pá, mete um choque e o cara volta à vida. Claro, na permissão de Deus. Mas mudar pensamento, mudar o homem, conformar o homem conforme Cristo, é milagre. É milagre. Forjar o caráter de um homem conforme o caráter de Jesus, é milagre. É uma obra do Espírito Santo, é uma obra sobrenatural. É um processo espiritual.
É esse Jesus que nós servimos, que faz essa grande obra dentro do homem, que opera um Gênesis dentro de você. Haja luz, haja vida, frutifique, expanda, avance, conquiste. Viva no meu reino, viva no reino de Deus. É esse Jesus, irmãos, que deve inflamar o nosso coração de coragem, de alegria, de atitude. Quando você pensar em fraquejar, lembre-se dessas palavras. Eu sirvo esse Jesus grandioso, maravilhoso, magnífico. Deus Todo-Poderoso, Príncipe da Paz, o Senhor dos Senhores. É esse Jesus que nós servimos. Não é esse Jesus fraco que estão apresentando por aí. Então, nada contra o The Chosen, mas não é o Jesus do The Chosen. Não é, meu irmão. Não é. E o Mateus também não é aquele Mateus. Amém? É esse Jesus que nós servimos. Que circuncisão ou incircuncisão não tem valor algum diante da cruz. Não tem valor algum diante de Jesus. Amém? As nossas boas vontades não têm valor algum diante de Jesus. A nossa obediência, meu irmão. A nossa conformidade ao Evangelho, isso sim. Se transformar cada dia mais parecido com Jesus, isso sim. Amém? Capítulo 4 até o versículo 14. Aqui Pedro inicia o seu relato contando a ocorrência sequencial dos fatos. Para que não haja dúvida da ação do Espírito Santo. Nesse processo todo, né, da conversão de Cornélio. Você deve se perguntar, por que só tanta importância na conversão de Cornélio? É o que eu estou falando desde lá do início. Isso vai expandir o Evangelho a outras nações. Então Pedro muda aqui a ordem dos fatos. Ele conta a partir de sua visão e depois fala do que ocorreu com Cornélio. E no final ele aponta para a vontade do Senhor. Tudo isso nós vamos ler aqui. Então, o fato se deu. Primeiro Cornélio recebe o anjo, depois Pedro tem a visão. Mas aí Pedro, para explicar aqui, para explicar para os irmãos e para os apóstolos, ele inverte a sequência, ele conta a versão dele, né? O que aconteceu com ele primeiro. Vamos ler? Versículo 4. Pedro então começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope, orando, caindo em êxtase, tive uma visão. Vi algo parecido como um grande lençol sendo baixado do céu, presos pelas quatro pontas, e que tinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que me dizia: levanta-se, Pedro, mate e coma. Eu respondi: de modo nenhum, Senhor, nunca entrou na minha boca algo impuro ou imundo. A voz falou do céu segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e então tudo foi recolhido ao céu. Vamos ler até aqui. Irmãos, me perdoa, porque eu li aqui na João Ferreira de Almeida e a NAA, a versão, mas aqui no meu esboço eu coloquei a NVI, por isso que deu uma diferença. Vocês perceberam, né? Se não percebeu, eu expus agora a problemática. Então, isso que ocorre com Pedro mostra mais uma vez a necessidade de Deus de falar de uma maneira extraordinária. Se vocês perceberam, a gente está falando desde o início sobre essa questão do extraordinário, da maneira extraordinária de Deus falar, né? Então, como que Deus fala com Pedro? Ele entra num êxtase e tem uma visão, né?
Alguns teólogos chegam a falar que Pedro provavelmente estava orando no horário do almoço e provavelmente estava com fome. Então, Deus usa essa questão da fome que ele estava para demonstrar a questão dos alimentos, né? Você não pode... alguns alimentos que na lei judaica não se poderia comer. E ele fala, Pedro, está dando uma ordem, mate e coma. Né? E Pedro, como um bom judeu, fala, não vou comer. Né? Nunca entrou nada impuro na minha boca. Nunca entrou esse tipo de alimento na minha boca. Só que, na verdade, a questão aqui não se tratava de comida, se tratava de a questão com os gentios, de pessoas. Então, primeiro ponto aqui, Deus usa de maneira extraordinária para falar com Pedro. A Bíblia não estava completa, os livros ainda não tinham sido escritos, né? Ainda não tinha tido os concílios para organizar a Bíblia, para separar os livros. Então Deus utilizava dessa maneira de falar. Como eu falei da última vez que eu preguei, eu não vejo mais essa necessidade de Deus falar conosco de uma maneira extraordinária. Ele fala como de maneira extraordinária? Sim, né? Mas o que ele deixou para que a gente fale com ele? Bíblia e oração. A gente se relaciona com o Senhor através da palavra. Então, ele ainda usa de maneira extraordinária? Sim. Se utiliza sim. Deus é poderoso, ele faz o que ele quer. Né? E ele só ele só não vai contra a sua própria lei, a sua própria palavra. Amém? Então, se alguém te entrega uma profecia, se alguém te fala algo, assim diz o Senhor, que não condiz com a palavra de Deus, é mentira. Porque Deus não vai contra a sua palavra. Amém? Se você é casado e chegar uma pessoa e falar assim, esse varão que está com você não é de Deus. É mentira, meu irmão. É mentira. Ou essa varoa que está com você não é de Deus, não foi Deus que escolheu para você. Aí fala, não, foi você mesmo que escolheu errado e agora carregue sua cruz. Amém? Foi você que não ouviu o conselho de seus pais, minha filha, isso aí não presta, né? Meu filho, isso vai te fazer mal. Escolhe errado, meu irmão, viva com isso. Não acredite nessas profetadas. Amém? Não acredite nessas coisas. Amém, igreja? Então, Deus fala com Pedro de maneira extraordinária. Com essa visão dos alimentos descendo num lençol, num pano parecido com um lençol, e ele trata o coração de Pedro nessa questão. E no versículo 11 diz assim, na mesma hora chegaram à casa em que eu estava hospedado 3 homens que haviam sido enviados de Cesareia. Então, antes dessa visão de Pedro, já havia acontecido com Cornélio. Cornélio já havia escutado o anjo, e que o anjo fala para ele, vá e mande buscar Simão, que também é chamado de Pedro, e ele vai explicar para você, vai falar para você a respeito da salvação. Mas na frente eu vou falar aqui alguns detalhes sobre Cornélio, né? Mas aqui esses homens, eles caminharam em torno de 48 quilômetros, então já tinha acontecido. Lembre, nessa época não tinha carro, então 48 quilômetros de carro não é tão longe, mas a pé é longe, né? Eu ando 1 quilômetro, já estou com a língua de fora. Imagina 48. Então, em torno de 48 quilômetros para chegar até Jope, cidade onde se encontrava o apóstolo Pedro. Então, só para vocês entenderem que o que já tinha acontecido essa manifestação extraordinária, uma teofania, né? Um anjo aparece lá, fala com ele e manda ele buscar Pedro. Já tinha acontecido, esses homens estão caminhando e olha a soberania e a sabedoria de Deus. Ele encaixa a visão de Pedro com a chegada dos homens na casa. Entendeu? Imediatamente, o que o texto diz? Versículo 11. Na mesma hora chegaram à casa em que estavam hospedados 3 homens que haviam sido enviados de Cesareia. Então, na casa que Pedro estava hospedado, chegaram esses homens que foram enviados para que levasse Pedro até Cesareia. Amém? Versículo 12. O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Eis, estes 6 irmãos também foram comigo,
e entramos na casa de um certo homem. Esse certo homem é Cornélio. Então, mais uma vez, uma manifestação espiritual. O Espírito fala com Pedro. Ele entende e atende de imediato a ordem. Então, aqui não é mencionado como o Espírito fala com ele. Se é um entendimento no coração, se é uma voz audível, mas a verdade é que o Espírito fala com ele. Amém? E acompanha Pedro 6 pessoas, que é mais do que suficiente para testemunhas. No contexto bíblico, no contexto judaico, 3 pessoas, 2 ou 3 pessoas serviam de testemunhas. Mas acompanha Pedro 6 pessoas. Então é mais do que suficiente para que se tenha testemunha dos fatos. Ok? Mais uma vez, dando ênfase na importância desse enredo. Mais uma vez, dando ênfase na importância dessa história que está sendo relatada aqui. Versículo 13. Ele nos contou como um anjo, aí Pedro está relatando o que Cornélio contou para ele, né? Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera: mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele lhe trará uma mensagem por meio do qual serão salvos você e todos o da sua casa. Mais uma manifestação extraordinária, um anjo aparece a Cornélio e orienta o que ele deve fazer. Aí aqui eu quero abrir um parênteses aqui a respeito do anjo, né? Os caras vão andar 48 km para buscar Pedro, para que Pedro pregue o evangelho a Cornélio. Pergunta: por que o anjo não pregou? Por que o anjo não senta com Cornélio e fala: Cornélio, senta aí. Cara, você é um cara legal, você dá esmola, você ora, você é um homem piedoso, você é um homem de moral ilibada. Mas lhe falta algo. Por que o anjo não faz? Por que o anjo não prega, né, o evangelho? Porque essa missão é nossa. Essa missão é dada ao homem, né? Essa missão é dada a você, meu irmão. Essa missão é dada a mim. Entendeu? Eu creio que um anjo não suportaria uma pessoa negando Jesus. Eu acredito nisso. Eu acho que ele mataria o cara na hora. Igual a gente às vezes tem vontade. A gente tem vontade. Fala a verdade. Né? Prega pro cara: meu irmão, esse é o melhor caminho a se seguir. Não existe outro caminho. Para os mais jovens, né? Às vezes está vivendo uma vida assim, torta. Aí tu fala: meu irmão, já passei por isso aí. Isso é inferno. Isso é horrível para você. Isso vai te levar para um caminho que eu sei onde você vai chegar. E aí eles estão iludidos, né? Com a vida legal. Não tem nada de legal, meu irmão. E aí dá vontade às vezes de pegar e esganar, mas não pode. Então, meus irmãos, a missão de pregar o evangelho é nossa. A missão de anunciar que existe um Messias, que existe um Salvador, que Jesus morreu na cruz e que perdoou os nossos pecados, que Adão pecou lá atrás e atingiu toda a humanidade com esse pecado, mas que Deus mandou o seu Filho para redimir o seu povo e consumou tudo na cruz. Essa missão é nossa. Essa missão é a missão da igreja. A igreja é a luz do mundo, é o sal da terra. E não é de tempero, meu irmão, é de conservar. É de conservar. Se usava o sal para conservar alimento. Então nós conservamos a mensagem do evangelho. Nós conservamos a pureza, a santidade. Nós conservamos isso, a verdade do evangelho. E nós apontamos, nós anunciamos, nós iluminamos o caminho, quando nós vivemos aquilo que Deus determinou nessas escrituras, e quando nós falamos. Sabe quando aquele seu amigo vem falar algo para você, e você não confronta, fala: meu irmão, isso aí que você está fazendo é pecado, você está sendo negligente. Quando o seu amigo não convertido fala que está traindo a esposa, né?
você deve confrontá-lo, meu irmão. Como diz Lutero, a verdade... Como é que é? A paz, se possível, a verdade a todo preço. É porque eu comecei errado e confundi. Paz, se possível, a verdade a todo preço, a todo custo. Fale a verdade, confronte essa pessoa. Como? Em amor. Em amor. Não vá na ideia de alguns pastores que estão achando que ser homem é ser o macho do tempo das cavernas. Não vai nessa ideia. Não é, meus irmãos? Quando você confronta alguém em amor, é trazendo ele para perto, é apontando o caminho, é trazendo para sarar as feridas. O pecado vai machucando as pessoas, vai ferindo as pessoas, e nós temos o bálsamo, nós temos o remédio, nós temos a cura. É o Evangelho, é a palavra de Deus. A gente bota um curativo e essa pessoa volta de novo a caminhar. O que esse curativo aponta? Vai continuar doendo, mas está sarando. Amém? Mas está sarando. Ele não é chamando o cara de animal, de cachorro, de safado. Não. Fala, meu irmão, isso aí que você está fazendo está errado. Deus te deu uma família, honre ela, cuide dela. Amém? Então, observe bem, o anjo sabia da história da salvação, mas ele não prega o Evangelho. Essa missão é nossa. Um outro fato, Cornélio era um homem piedoso, temente a Deus, dava esmola ao povo, orava a Deus, tinha sob seu comando 100 soldados, por isso o nome centurião, era um homem de moral ilibada, como eu já disse, ele era um homem exemplar. Você olhava para Cornélio e fala, ele orava, ele fazia algo que muito crente não faz. Ele orava. Cornélio orava, meu irmão. Qual foi a última vez que você orou? Você que está me vendo aí no YouTube. Qual foi a última vez que você orou? Cornélio dava esmola, Cornélio era um homem piedoso, Cornélio era um homem de moral ilibada. Mas tem um detalhe muito importante, crucial na vida de Cornélio, não era salvo. Isso nos aponta o quê? A salvação vem pela graça. Não é por obras para que ninguém se glorie. Não é aquilo que eu faço, é aquilo que Jesus fez. Então faltava ele conhecer a respeito de Cristo, reconhecer os seus pecados e se arrepender. Faltava esse detalhe. Já viu quando morre alguém? Às vezes o cara era o capeta. Aí está lá no caixão e fala, nossa, era uma pessoa tão boa. Aí às vezes o cara é bom mesmo, né? O cara é um cara legal. Aí fala, nossa, com certeza está no céu. Irmão, está aqui o exemplo bíblico, Cornélio. Seria essa pessoa que a gente iria falar. Nossa, Cornélio era uma pessoa tão boa. Aí ia chegar um mais chatinho, tipo, né? Tipo, eu ia falar assim, mas está no inferno. Não adianta, meu irmão, a sua postura, se você não se converter, se você não olhar para Jesus e reconhecer que Ele é o Salvador, que Ele é o Senhor da sua vida, reconhecer que você é pecador, que só há um meio de você ser perdoado, que é através de Cristo. Não é as suas esmolas, não é o tanto de que você ora, não é as pessoas que você lidera, né? Porque Cornélio era um líder. Não é isso. É Cristo na sua vida. É quando a cruz penetra a sua alma. É quando a mensagem da cruz vai no mais profundo do teu ser. E você fala, ai de mim, porque sou pecador. Me salva, Senhor. É quando você chega nesse momento, no fundo do poço. Porque está o inferno diante de você e a cruz te tirando de lá. É nessa hora. E aí o que o texto diz? Quando ele começa a falar, cai sobre ele o Espírito Santo. Mais uma vez, o batismo com o Espírito Santo não é uma segunda etapa da nossa cristandade, da nossa conversão. Quando ele recebe a salvação, ele recebe o Espírito Santo de Deus.
Ele é batizado com o Espírito Santo de Deus. Isso está falando lá no versículo 15. Pedro fala assim, ó, quando eu comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. Versículo 16 diz assim, e lembrei-me do dito do Senhor, quando disse, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos dera quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em me opor a Deus? Entendeu? Pedro começa a falar, o Espírito Santo de Deus vem sobre eles. Aqui nessa versão fala desceu sobre eles, algumas versões falam que caiu sobre eles. Então note, meus irmãos, que eles não eram salvos, né? O Cornélio é o exemplo ali de um homem ilibado, de moral ilibada, de uma pessoa que orava, uma pessoa que dava esmola, uma pessoa piedosa. Eles não eram salvos. Quando eles recebem a palavra do Senhor, quando eles recebem a oportunidade de se arrepender, eles são batizados com o Espírito Santo. Não somente eles, mas todos da sua casa. O que Deus falou para ele? O que o anjo fala para ele? Vai, busque Pedro, que ele vai anunciar algo que vai salvar você e todos da sua casa. Então, quando Deus fala, de fato, ele cumpre o que ele falou. Às vezes você recebeu alguma profecia por aí, não se cumpriu, e está questionando Deus. Não, meu irmão. Vá para as Escrituras. Saia desse limbo aí, dessa coisa. Mas vamos lá, voltando aqui para Cornélio. Então, mais uma vez, mostra que quando a pessoa é salva, ela recebe o Espírito Santo de Deus. E Pedro, nesse momento, ali no versículo 17, né, fala a respeito dos seus pensamentos, o que ele pensou na hora. Ele lembra que o mesmo aconteceu com eles, com os apóstolos, com os primeiros discípulos, que eram judeus também, que está relatado lá em Atos. Aconteceu a mesma coisa que aconteceu com Cornélio. O que aconteceu com eles lá em Atos 2, Pedro lembra que aconteceu igual. Aqui está um ponto crucial nessa história. Quem estava lá em Atos 2 eram os judeus. O que a igreja entende? O Espírito Santo do Senhor vai cair sobre os judeus. Judeus de várias línguas, né? E eles começam a falar, mas eu sou de tal lugar, falo grego, e ele fala aramaico, estou entendendo o que ele está falando, como é que é isso? Entendeu? Eles são batizados com línguas estranhas, línguas humanas. E aí, o que se tende? Por que os da circuncisão continuam com essa ideia? Que o Espírito Santo de Deus caiu sobre os judeus convertidos. Mas agora, o que Pedro está trazendo para eles? Meus irmãos, é o seguinte, da mesma maneira que aconteceu conosco, aconteceu com os gentios. Então Deus expandiu a salvação para eles. Então aí o que Pedro fala? Se aconteceu comigo, quem sou eu para questionar Deus? Se aconteceu conosco, quem sou eu para questionar Deus se Ele está salvando os gentios? Se Ele está salvando aqueles que nós achamos que não são dignos de salvação, que não merecem ser salvos. Dignos nós não somos, né? Que não merecem, que não merecem receber a oportunidade de se arrepender. Vocês entenderam? Então é um ponto crucial. E Pedro é testemunha ocular do fato, né? Então ele fala, quem sou eu para resistir isso? Quem sou eu para questionar? E ele mostra que os planos do Senhor são muito maiores do que eles imaginavam. São muito maiores do que eles imaginavam. O que Deus está mostrando aqui para eles? Não existem fronteiras. Existe um povo eleito antes da fundação do mundo e que esse povo precisa ser alcançado pela pregação do Evangelho. Amém? No versículo 18, diz assim, ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo, então Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo aos gentios. Então, eles reconhecem a soberania de Deus, que todo esse movimento que aconteceu, toda essa ação provém de Deus. Eles se acalmam o coração,
E eles entendem que Deus concede o arrependimento. Aí eu quero falar algo sério aqui que esse texto nos ensina. Esse texto nos aponta mais uma vez que não existe livre-arbítrio. No quesito salvação, não. Nós temos escolhas, mas no quesito salvação, quem é que concede o arrependimento a Cornélio? Cornélio não era um homem libado, não fazia as coisas, não era um homem prudente, não era um homem de oração, um homem que dava esmola, um homem piedoso, e não era salvo. Quem é que concede a salvação para ele? Quem é que leva Pedro até ele para que se fosse pregado o evangelho? Então, Deus concede a salvação a ele, ou seja, não existe livre-arbítrio. Quem é que nos leva a crer? É o próprio Deus. Quem é que coloca fé em nossos corações? É o próprio Deus. Quem é que nos convence do arrependimento? É o Espírito Santo de Deus. Ele que nos convence, Ele que nos leva ao arrependimento, Ele que nos convence do pecado, é Ele que nos dá a oportunidade de conhecer a respeito do Evangelho. Tudo provém dEle, nada nosso. A Bíblia diz que os nossos atos de justiça são trapos de imundícia. Imagina a nossa escolha a respeito da salvação. Nós não temos essa capacidade. Quantas vezes, meu irmão, você queria estar em casa no domingo? Quantas vezes? Entende se dependesse da nossa escolha? Quantas vezes você está com preguiça de orar? Quantas vezes você está com preguiça de ler a Bíblia? Quantas vezes você está com preguiça de falar com seu irmão, de chamar o seu irmão para almoçar, de ter uma vida em comunhão? Quantas vezes? Entende que não depende da nossa escolha? Se dependesse de nós, a gente estava ali, sambando no inferno, enchendo a cara de cachaça. Sambando não, batendo cabeça no inferno. Atingiu os roqueiros também. Se dependesse de nós, era isso, meu irmão. Mas não, Deus graciosamente nos concede a oportunidade da gente se arrepender. Ele nos concede, Ele nos conduz a isso, Ele é soberano, é Ele, vem dEle, provém dEle, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas, até a nossa conversão, é para Ele, é por Ele, é Ele que faz, não somos nós, não a nós, Senhor, não a nós, não somos nós. E aí o que eles fazem? Eles entendem a soberania de Deus, eles reconhecem e glorificam a Deus, porque a salvação, a obra redentora de Deus, vai além das fronteiras étnicas. Tenta falar bonito, não sai. E eles glorificam a Deus nisso. Sabe o que significa a palavra louvor no grego? Elogios. Eles exaltam o Senhor, eles louvam a Deus, por conta da sua grandiosa obra, por conta do seu feito magnífico. Amém? Vamos para algumas conclusões aqui. Porque às vezes a gente fala demais, vocês nem lembram do início. Então é bom ter umas conclusões, aplicações. Mais uma vez, eu falei muito isso no decorrer de todo o sermão. O texto destaca a obra soberana de Deus na expansão do Evangelho além das fronteiras judaicas, né? Então Deus tem todo um plano já arquitetado desde a eternidade para salvar o seu povo. O homem sempre coloca o dedo no meio e tenta atrapalhar, mas Deus é poderoso, meu irmão. Nada atrapalha, nada impede o avanço da igreja. Nada. Se você estudar a história da igreja, foram impérios que tentou parar a igreja. Nada parou a igreja. Fazendo uma leitura da atualidade, a gente enxerga claramente que está vindo uma perseguição. Isso não deve nos parar e não deve nos deixar temerosos. Porque existem relatos bíblicos, existem relatos históricos na história da igreja, que Deus sustentou a igreja.
Amém? De repente você vai para a prisão, de repente você vai morrer num pelotão de fuzilamento. Mas no outro dia tem um maluco lá pregando o evangelho de novo. A obra não para. Deus fala que até as pedras clamarão se não tivesse ninguém para clamar. Então a gente não deve temer. Fala assim, como assim, Gustavo? Vou para a prisão, vou para um pelotão de fuzilamento. Meu irmão, se você é um crente salvo, você não deve temer a morte. Não deve. Se estiver lá na prisão, crente salvo, preso, por conta do evangelho. Estou falando que se você roubar, matar, não é disso não. Se roubar e matar, você deve ir lá e deve apanhar ainda. Todo dia. Mas por conta da pregação do evangelho, se você for preso, fique em paz. Fique em paz. Eu sei que é difícil, né? Nunca fui preso, mas a gente conhece algumas histórias. É difícil. Mas que a paz que excede todo o entendimento alcance o seu coração. A gente enxerga escatologicamente que está vindo tempos sombrios, tempos difíceis. Olha a política, o que está virando, olha o contexto do mundo, olha o que está acontecendo. Esses dias na Alemanha um cara foi preso porque no vidro do carro dele estava assim: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. No vidro do carro. E ele foi preso. Então, enquanto a igreja está brincando de igrejinha, Satanás está furioso contra a igreja. E eu vou te falar uma verdade, irmão. A tendência é piorar. O que está lá nas Escrituras? Está lá no Apocalipse. É algo escatológico. Amém? Mas a obra redentora de Deus, a expansão de Deus, não tem fronteiras. Amém? Outra coisa. Deus é soberano para salvar as pessoas. Como eu já disse, vai ficar um pouco repetitivo, mas a soberania de Deus na obra da salvação. E um outro ponto final, a importância da obediência à vontade de Deus, mesmo quando vai contra as nossas tradições estabelecidas, que já se encontram em desuso. Então existia séculos de tradição no coração de Pedro, no coração daqueles irmãos, e quando Deus vem e dá uma ordem, então o que nós devemos fazer? Obedecer. Obedecer essas tradições que entraram em desuso. Eu não estou falando de tradições históricas onde nos ensina algo, por exemplo. Entendeu? Estou falando disso. Estou falando do chinelo virado. Estou falando, hoje eu levantei com o pé esquerdo. Meu irmão, tu aleijou? Tem 2 pés. Estou falando dessas bobagens. De você, quando entrar uma pessoa que tenha questões homossexuais, não sei, e você tratar ele como um gentil. Não, acolhe. Anuncie para ele a mensagem do Evangelho, o amor de Cristo sobre a vida dele. Se ele veio até aqui foi porque Deus permitiu. Estão entendendo? Essa é a igreja que ama a todos. Agora, se ele não se arrepender, meu irmão, aí é ele Deus. Mas você continua amando, você continua orando, você continua pregando o Evangelho. Aí beleza, ou então o cara é ladrão. Vamos a outro exemplo. Você vai fazer a mesma coisa. Vai amar, vai falar, cara, você precisa se arrepender dos seus pecados. Se ele não se arrepender, o problema é dele. Mas qual é o papel da igreja? Acolher, amar, cuidar, orientar. Nós não somos o que essas pessoas falam na internet, que odeia as pessoas. Nós não odiamos ninguém. Nós odiamos o pecado. Mas nós amamos as pessoas. Então, não seja egoísta. Pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. Se Deus mandar você sentar na mesa com um gentil, ou uma pessoa que ainda não caminha no mesmo Evangelho, na mesma religião que a sua, sente na mesa, coma com ele, abrace, ame, cuide, zele, fale do amor, fale do Evangelho, pregue o Evangelho, anuncie a verdade, dê a essa pessoa a oportunidade de se arrepender, pelo amor de Deus. Amém? Então, irmãos, vamos cear.
Queria que trouxesse aqui os elementos para a gente orar. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Deus, nós apresentamos esses elementos para o Senhor, esse pãozinho, Pai, esse suco de uva que simbolicamente representa o Teu corpo que foi estraçalhado naquela cruz e que foi esse sangue que foi derramado, Senhor, na cruz. Nós oramos e abençoamos os irmãos que vão participar desse momento, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, enquanto essa pessoa linda está servindo vocês, né? Essa sortuda, brincadeira, o sortudo sou eu, olha a diferença, a beleza, né? O sortudo sou eu. Queria falar para vocês, se você não é batizado, não participe da ceia. E pais, se você for dar a ceia para o seu filho, ensine-o, explique para ele o que ele está participando, por que ele está comendo esse biscoitinho, por que ele está tomando esse suco. Explique para ele. No sermão eu falei sobre a morte de Jesus na cruz. Explique para o seu filho. Amém? Peço que você não se disperse, tá? O culto não acabou. Esse momento requer reverência. Esse momento requer um senso de responsabilidade, um senso de reverência mesmo, de profunda gratidão, né? Por muitas vezes eu me emociono no momento da ceia. Porque se tem uma verdade, meus irmãos, a respeito disso, é que nós não somos merecedores. Mas porque nós éramos os gentios da história. Mas Jesus nos chamou para a sua mesa. Jesus nos chamou, botou o alimento e come conosco. E Ele está à porta aí batendo, querendo cear conosco, querendo comer conosco, querendo que você faça parte da vida dele, querendo enxertar você na videira verdadeira. Então, eu me emociono por isso, porque a gente estava no inferno, meu irmão, e Ele nos trouxe para o seu reino. Essa é a verdade. Então, seja grato ao Senhor quando você pegar esses elementos, né? Tenha reverência. Não trate isso como um mero ritual, porque não é. É uma lembrança, é uma ordenança. Nós estamos obedecendo ao Pai quando a gente participa disso. Amém? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: Esse é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pelo seu sacrifício, pela sua morte salvífica, Senhor, naquela cruz. E obrigado, Senhor, porque nós, como gentios, o Senhor nos convidou para a mesa. Hoje nós podemos participar da tua mesa. Hoje nós podemos, de maneira graciosa, sentar contigo e comer contigo, participar daquilo que o Senhor está fazendo, preparando a tua noiva para aquele grande dia, o dia que nós nos encontraremos com o Senhor, o dia que nós vamos te abraçar, vamos ficar estupefados com a tua glória, magnificados ali, vamos ficar assustados, Senhor, com a tua glória, com a tua santidade, com a tua pureza, quando nós vamos contemplar, Senhor, a tua face.
Ô Senhor, como eu anseio esse dia, de poder te contemplar. Podem comer. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem esse pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Mais uma vez, Senhor, quero te agradecer pelo teu sangue derramado na cruz. O teu sangue que nos purifica de todo pecado. O teu sangue que nos coloca embaixo de uma nova aliança. Uma aliança onde não há mais a necessidade da circuncisão, porque nós somos marcados pelo teu Santo Espírito. Muito obrigado, Senhor, por esse grande privilégio de poder participar da tua mesa, de poder participar disso com a tua igreja. Nós somos gratos, Senhor, em nome de Jesus. Podem tomar. Deus, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor, por essa solenidade, Senhor, por essa observância e por essa ordenança que nós estamos obedecendo. Obrigado porque o Senhor nos direcionou a obedecer, que o Senhor nos capacitou para te obedecer. Que quando nós estávamos em trevas, nem isso a gente era capaz. Nós estávamos em rebelião. Mas o Senhor nos deu condição de obedecer. Até isso provém do Senhor, Pai. Nós somos totalmente dependentes de Ti. Muito obrigado. Amém.